Como mudar uma nação? É uma pergunta muito pertinente, mas creio de todo o meu coração que a Bíblia nos dá a resposta. Como é que uma nação, seja ela Portugal, o Brasil, os Estados Unidos, seja qual for a nação deste mundo, ela pode mudar para o sentido de justiça, de prosperidade, de uma nação onde as coisas funcionam, onde a justiça é verdadeira e não mentirosa, onde o povo possa viver bem, próspero. Como é que podemos mudar uma nação? Bem, a resposta a Bíblia nos dá. E vou-vos usar uma passagem muito conhecida que está em 2 de Crónicas, no Velho Testamento, no capítulo 7, no versículo 14 e 15. E diz assim a palavra de Deus: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, está a falar Deus, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Bem-aventurada nação cujo Deus é o Senhor. Como é que podemos mudar então uma nação? Como? Eu quero aproveitar este vídeo para falar, por exemplo, da nação brasileira, onde nós temos muitos amigos. Eu tenho muitos amigos lá no Brasil, graças a Deus. Já vivi no Brasil e gosto mesmo dessa nação. Conheço já vários lugares onde eu conheci pessoas fantásticas. Mas o Brasil atualmente está a passar por uma situação complicada. E as pessoas pensam que a solução parte da política, de ter alguém que acredita em Deus a governar a nação, de um presidente que defende um certo tipo de ideias, e então nós julgamos, seja ele uma mulher ou um homem, que é a pessoa certa para o lugar de presidente, e então sim a nação vai mudar. E daí começam logo as igrejas a orar, a estabelecer campanhas de jejum, de oração, relógios de oração, idas ao monte, e as pessoas ficam a orar para que certo candidato que aparentemente parece ser cristão, que defende as cores do cristianismo, possa governar e daí vir algum bem, algum benefício para a nação. E isso é um grande erro, porque não é isso que a Bíblia fala. Não tem mal nenhum termos pessoas a comandar a nação que sejam cristãos, mas pensarmos que da política vem solução para a nação, estamos completamente enganados. E a mídia nos engana a toda a hora. Veja, a política está numa maneira, em toda a parte do mundo, absolutamente contaminada. Qualquer boa pessoa de boas intenções que queira entrar na política para fazer o bem ao povo vai esbarrar com dificuldades absolutamente incríveis. Vai ter que estar ligado a um sistema de partidário onde tudo já está cozinhado para que se façam as vontades daqueles que realmente nos bastidores mandam nisto tudo. E pensar que da política vem salvação para uma nação, estamos absolutamente enganados. Quer no Brasil, quer em Portugal, seja em que nação for. Agora, como é que nós, cristãos, e enquanto nós vivermos aqui neste mundo, o que é que podemos fazer? O que é a solução? Bem, Deus fala aqui nesta passagem que a solução não é só orar, porque as pessoas pensam que a oração é que vai mudar. Não vai mudar nada. O que vai mudar é aquilo que Deus diz aqui assim: e se o meu povo,
a primeira coisa fundamental que faz toda a diferença numa nação é o povo. O povo é que manda. Até as próprias democracias é isso que diz. O povo é que manda, mas o povo não manda nada porque não sabe os direitos que tem, nem os sabe exercer, porque nos ocultam. Mas o povo é que é a força disto tudo. As pessoas nem imaginam a força que nós, povo, temos. Se as pessoas imaginassem a força que nós temos como povo, nós podíamos mudar as nações de uma maneira incrível de um dia para o outro. Mas, como somos governados pelo medo, o povo tem medo e por isso somos enganados. Bem, mas Deus diz aqui, e se o meu povo, agora vai-se voltar para aqueles que se dizem cristãos, que se chama pelo meu nome, ponto, se humilhar e orar, muito bem, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, aqui é que está a chave. Nós precisamos de nos converter dos nossos maus caminhos. Uma nação como o Brasil, que tem cerca de 40%, segundo as estatísticas, de pessoas que se dizem evangélicos, cristãos, 40% é muita gente, principalmente no Brasil, estamos a falar perto dos 40 milhões, não é, de pessoas que se dizem cristãs, se dizem crentes, evangélicos, pessoas que aparentemente ou à partida deveriam acreditar na Bíblia. Mas, infelizmente, segundo aquilo que eu vejo e sabendo um pouco da história recente da Igreja no Brasil, eu verifico que uma grande parte dos cristãos querem um governo diferente, querem viver bem, mas não estão dispostos a se converterem dos seus maus caminhos. E o Evangelho de Jesus Cristo hoje, no Brasil, está a ser muito maltratado. Uma grande parte da Igreja do Brasil, claro que não são todos, porque há muitas pessoas boas a fazer um bom trabalho lá, mas infelizmente a maioria são pessoas que pregam tudo menos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E o que muda uma nação é o Evangelho. O que muda uma família é o Evangelho. O que muda um povo é o Evangelho. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,16 que o Evangelho de Deus, não é, o Evangelho de Cristo tem o poder de Deus. O poder de Deus está no Evangelho. Na prática, na vivência do Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para uma igreja que deveria dar o exemplo da prática do Evangelho, não o dá, não se converte dos seus maus caminhos, de uma prática errada de um Evangelho que não é o verdadeiro, Deus não tem modo de poder ajudar ninguém. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar sim, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, disse Deus, ouvirei as orações e poderei respondê-las e poderei ajudar a nação. Porque o que vai mudar a nação do Brasil ou a nação portuguesa ou o que quer que seja não é a política. Não é a pessoa que vai para presidente. Não vai porque a pessoa vai entrar num sistema lá absolutamente já comprado, absolutamente intoxicado. Não há nada a fazer com a política atualmente, não há nada a fazer. Mas o povo tem muita força, o povo tem força. Ora, se um povo que crê em Deus, que crê no Evangelho de Jesus Cristo, se unir, se arrepender dos seus maus caminhos, de uma prática errada do Evangelho, e começar a viver, a pregar e a viver o Evangelho verdadeiro,
então Deus vai responder às nossas orações, seja quem for que esteja na política, Deus vai sarar a nação. Deus sara a nação. O que nós precisamos é todos de praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Quem diz do Brasil, diz nos Estados Unidos, diz em Portugal, diz em qualquer nação. Esta que é a verdade da palavra de Deus. É por isso que há uns tempos atrás houve algumas pessoas que ficaram aborrecidas comigo por eu ter dito que orar pelo Brasil não chega, não é suficiente. Orar não é suficiente. Orar para que certo candidato vá para a presidência, isso não é solução. Não é. A solução é aquilo que Deus diz na sua palavra. Tem que haver um profundo arrependimento dos nossos maus caminhos. Ofendemos a Deus com o modo como nós atualmente vivemos o Evangelho. Andamos a ofender a Deus. Mas quem diz o Brasil? Diz os Estados Unidos. Hoje a maioria dos cristãos nos Estados Unidos vivem um Evangelho absolutamente falso. Um Evangelho chamado Evangelho Light. Né? O Evangelho assim do cor-de-rosa. Né? E hoje até os Estados Unidos, que era tão forte no Evangelho há muitos anos atrás, hoje está numa situação absolutamente decadência, total decadência espiritualmente. O mesmo com a questão na Europa. A Europa então nem se fala, as pessoas não ligam nenhuma a Deus, as pessoas na Europa estão frias, não querem saber de Deus para nada, não querem saber do Evangelho para nada. Pois então Deus também os abandonará às suas concupiscências, aos seus pensamentos. Estamos entregues a nós mesmos. Ora, sem Deus nós não vamos a lado nenhum. Esse aqui é o problema. Então, é possível mudar nações? É, mas não é como nós pensamos. É de outra maneira. É com o Evangelho de Jesus Cristo. É sermos audazes. Os verdadeiros cristãos têm que ser mais audazes, têm que sair da casca e começarem a pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo, e denunciar o que não está certo. O que é pecado, temos que chamar as coisas pelo nome, para que nós então possamos ser ajudados por Deus em tempo oportuno. É isso que as Escrituras dizem. Este é o meu pensamento, é isso que eu creio. Partilho este vídeo, não para dizer quão grande eu sou ou que eu sei tudo, longe disso. Deus conhece o meu coração. Mas fico triste de ver amigos meus que acreditam que a solução passa por orar por certos candidatos irem para o poder, mas não passa por aí. Se não houver uma mudança no povo, se o povo não mudar de atitude, vai continuar tudo na mesma ou pior. Infelizmente. Mas quem diz o Brasil, diz Portugal, diz qualquer nação. Por isso é que, infelizmente, nós estamos a assistir e vamos continuar a assistir a uma degradação muito grande a nível mundial de tudo. Tudo está-se a degradar. A imoralidade é dar berros aos céus, é algo absolutamente escandaloso que existe por toda a parte do mundo. E infelizmente a imoralidade entrou nas igrejas a uma escala muito grande. E se não houver arrependimento, vai ser muito difícil nós sermos ajudados por Deus em tempo oportuno. E pronto, deixo este pensamento. Deus vos abençoe. Força.